Você sabe que eu tô gripado e eu vou tossir pra caramba. É, faz parte, né? Agora é um momento mais íntimo, eu diria. A gente vai ficar muito perto, que nem a gente ficou lá a 5 mil quilômetros nos Estados Unidos. Lembra disso? Muito juntos. Vamos junto, vem cá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente está fazendo um teste, um projeto piloto de um novo programa que a gente vai gravar aqui. Um programa que vai ser muito bem sucedido, né? Sempre. Sempre. Mas a gente já tentou alguns que não deu nada Mas não certo. vai depender da gente, essa que é a questão desse programa. Ó, vamos falar sobre o novo programa da Vanguard, com ele, a lenda nipônica, o Altozan. Que parece grande agora, porque tá do nosso lado. É lógico, né? E é o seguinte, a gente vai começar um programa chamado Talkzan. Vai ser tipo um podcast, só que dentro do Altozan. Genial, não? Então a ideia é pegar a reação das pessoas, né? Conhecendo pela primeira vez. Ó, tem até efeito especial. A máquina, né? Ganhando intimidade. Bom, mas eu vou caber aí, tá? Não sei o que. É toda essa ideia. E aí depois a gente sai pra andar com o carro na rua. Ao mesmo tempo que eu ando com o carro, a gente vai conversando. E eu vou ter que virar tipo um entrevistador, Um né? apresentador. É, tipo um apresentador. Vixe. Fudeu. Ainda bem Eu que vou ter que ficar quieto. Mas ainda bem que a estrela é o Altozan. A estrela é o Altozan, entendeu? E quem é o primeiro convidado? Você. Você, Arthurito. Você que pra não gosta de matar- aparecer nas câmeras, É você pra vai matar ser o saudade. primeiro. É pra matar saudade dos 4 mil quilômetros que a gente rodou com esse carro. foi Vamos cinco? pra rua? Não foi 5? Subimos, foi um pouquinho mais, né? Vamos relembrar disso tudo e vamos pra rua então. Tá. Só que aí é eu pra lá. Você dirige. Eu não vou precisar explicar como é que funciona o carro pra você, né? Porque, convenhamos, temos uma certa intimidade. Na verdade, acho que nós somos os dois brasileiros Tenho certeza disso. mais especialistas na dinâmica e do funcionamento de um Altozan no mundo. E das dificuldades. E do temperamento cuspidor de correias desse carro. Certo? Certo. Mas, Arthurito, é o seguinte, nesse programa eu não vou ficar falando. Eu vou só instigar com perguntas, Certo. certo? E convenhamos, você está sentado aqui, neste banco ao meu lado, há quanto tempo aqui já nesse canal? Vai fazer já 4 anos? Começou bem. Ainda bem que é o piloto. Já deixou a todos a morrer, esqueci A que é o nome. premissa do programa é ter um convidado especial sempre aqui no motorista. Certo. Vai valer. E não teremos cortes. Não teremos cortes. Tudo na íntegra pra vocês. Ousado. Se vira nos 30. Mas beleza, vamos lá, vamos voltar pro raciocínio aqui. 4 anos que você tá do meu lado, certo? Acredito que sim. 3, 4 anos. Quando você entrou para gravar os vídeos aqui no canal, e aí você sabia dos carros que a Vanguard já trabalhava e tal, eu acredito que muito dos carros que você ouviu falar sobre eram mitos, eram carros que eram sonhos, que você talvez nunca tinha andado numa Ferrari, por exemplo, né? Exatamente. E eu sei que muita gente que está assistindo aí gostaria de estar no teu lugar agora, né? Ter o meu emprego. Não. Calma, isso é uma outra coisa. Tá, é o que eu desculpa. falo, gostar de carros é uma coisa, trabalhar com carros é uma outra coisa. Aham. Mas você teve várias experiências, certo? Você sentou no banco de uma McLaren Senna, você sentou no banco das Ferraris V12 mais animais, no Aston, quando a gente entrou no túnel pela primeira vez. Eu fico horas filmando botões e detalhes e curvas de todos os carros. Só eu e o carro. Que é uma relação meio romântica até. Na verdade, a longo prazo estraga um pouco. Estraga. Porque você já tá cansado, você só quer terminar o seu trabalho, Aham. quer filmar todos aqueles detalhes daquele carro. E aquele carro que era super legal começa a se tornar só trabalho e um objeto. Mas você acha que ainda assim, por exemplo, quando você viu o Viper, que você já estava um pouco até cansado de fazer
essa dinâmica, mas você viu um Viper pela primeira vez, assim, ainda desperta um... Tem carros que emocionam. Me diz o último O que você Viper gravou. foi... A Giulia. A Giulia. A Giulia. Que aura desgraçada esse carro tem, assim, desgraçado no bom sentido, né? Sim. Todo mundo comenta desse carro. Porque assim, eu vou te falar um super carros que apareceram lá e não me emocionaram. Ok. A Revuelto. A Revuelto não emocionou. Olha como gente, olha a dinâmica disso aqui. A gente, é verdade. Melhor que uma Revuelto. Tá freando, tá freando. Tá, inclusive, freando. travando. Olha lá, o pessoal gostou. É que é um carro muito emocionante. Uhum. E esse aqui não tem ABS. Revuelto, certo? Primeira vez que a eu vi... gente não soltou o vídeo da Revuelto. Não, mas a primeira vez que eu vi uma Revuelto, logo que lançou, já apareceu uma no canal, ó. Você dá pra sentir o ar-condicionado entrando no meio da aceleração. Revuelto não anda assim, anda? Pode andar mais, só que não... Não interessa. É diferente, é diferente. Cara, eu não sei como é que eu vou gravar isso, conversar com a galera e ainda dirigir emocionadamente. Assim, opa! Opa! E o cara é alto, hein, mano? Caralho, mano. Eu tô eu sinto tão baixo na autozão que... Eu tava vendo pelo vídeo de cima aqui o cara. Opa! Vai ser difícil conversar e É mais fácil tocar um apresentar, carro assim. é mais fácil apresentar um vídeo e dirigir do que elaborar perguntas. Cara, aí você tá fazendo uma pergunta legal, que apesar que eu devia estar fazendo as perguntas aqui, Mas tudo bem, é o piloto. É o seguinte, É o piloto, eu a posso galera às contestar. vezes acha que quando eu tô Tem a ver desenvolvendo texto... com a questão de, putz, eu queria ter o trabalho do Guilherme. Ele é Tem. pago para dirigir esses carros maravilhosos. E cai na mesma premissa que a gente já conversou antes. Vou fazer uma vírgula, eu sou pago para consertar os carros. Exatamente. O vídeo às vezes eles pedem, às vezes a gente negocia, né? Mas você tocou num ponto bem importante que eu acho que tem a ver com o que você falou também, que é do tipo, eu gostava do carro, eu comecei a trabalhar com o carro, às vezes some um pouco o encanto, porque é trabalho, Sim. certo? É responsabilidade, é você estar preocupado em fazer um take bacana, com o enquadramento correto, a luz, o sal, são várias variáveis que você está tentando controlar ao mesmo tempo e isso causa estresse, certo? Tudo bem, o cenário é o carro, mas é trabalho. E é o mesmo comigo lá, quando eu tô consertando um carro, vendo uma avaria, etc. E também quando eu tô dirigindo o carro. Que as pessoas acham que quando eu tô acelerando forte, o que eu tô fazendo, na verdade, é andando a 200 por hora. E eu não estou, na verdade, eu estou tentando desenvolver um texto para passar um conceito para alguém, né, do que está acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tentando não bater o carro. Que muitas vezes tem um valor agregado Considerável, né? ou Então é uma raridade. É um nível de responsabilidade que É uma adrenalina negativa, muitas vezes. é uma adrenalina com responsabilidade, com profissionalismo, que é diferente de você estar curtindo, que nem eu tô agora com o Altozan, Sim. certo? Eu fico pensando, será que um atleta de esporte radical, em uma prova, em um campeonato, ele está se divertindo? Depende. Você entendeu? Quando você tem talvez quando você tem aquela pressão, né? Você só vai se divertir depois quando você vai ver o vídeo, Exatamente. que é o que acontece, Sim. né? A gente termina lá, às vezes, aqueles takes que a gente faz de noite, né? 10 horas da noite, né? Você adora fazer isso, né? Nossa, me anima muito. Sair de casa na hora que eu devia estar dormindo. Agora pergunta pra qualquer um que deve estar assistindo aí. Você sairia da sua casa às 10 horas da noite pra fazer 10 horas não, às vezes a gente vai até meia-noite, né? 1 hora. Pra fazer um take externo de um V12 com um Secret Weapon roncando até o talo, Absolutamente sim. né? Absolutamente sim. A grande questão é que parece que a gente tá reclamando, mas a gente não tá reclamando. Eu sei o quão incrível é o meu trabalho e as oportunidades que ele me traz. E outra,
quais outras profissões recebem tantos elogios quanto Bem pensado. trabalhar com esse tipo de produção Ô, de efeito conteúdo. Zan. Tudo bem? Isso faz parte da experiência desse programa, que é, como a gente já tem a experiência com o AutoZan, a gente já entende A reação das pessoas. a reação, O efeito Zan. o efeito Zan, o porquê esse é o carro perfeito. Mas a gente também entende que para alcançar a nirvana requer muito tempo de meditação. Certo. Então uma pessoa de fora não consegue contemplar o AutoZan. 9, 9,5, 10. O que acontece com o corte de giro desse motor? Não existe. Não existe. Mas uma dessa explode. Ou tá descalibrada a agulha. Vamos falar em nirvana agora, Arthurito? Como é que você tava discorrendo o seu raciocínio? Foi interrompido pela aceleração aqui. A grande proposta do Talkzan, além de trazer conhecidos, amigos, pessoas que a gente admira aqui, é essas pessoas terem a experiência e a contemplação Certo? do AutoZan. Contemplação do AutoZan. Você tem certeza que você não quer começar a gravar uns vídeos pra Vanguard, não, mano? Você fala bem, velho. Eu falo tenho- isso, velho. Eu acompanho. Quantas vezes já te... Eu acompanho o pessoal falando umas besteiras na internet há muitos anos. Você acaba pegando, sabe? Você tem repertório, digamos. Tem repertório. E beleza, Arthurito. Então, assim, você começou, quando eu te chamei pra gravar, vamos gravar umas Ferrari, você tem uns take bacana. Eu lembro, olha só que engraçado, eu lembro de você quando a gente tava gravando os rankings da AutoSuper. rankings da AutoSuper. Aí vinha esse cara aqui, ó, com um slider, Nossa. com uma câmera, e aí todo preocupado com imagem, com composição, E tal, não sei o era, quê. e era 1, 2 da manhã isso. Era de madrugada mesmo. Era de madrugada, porque eu acho que o Dinamo não tinha nem porta ainda. Não era? E a gente acelerava de noite. Talvez. E era o horário que a gente conseguia parar pra fazer, e os convidados e tudo mais. Nossa senhora, 1 da manhã amarrando o cara no dinamômetro. Tô de boa disso. Aham. Aí vi esse cara gravando essas coisas, e aí assim, o pessoal todo ocupado com a estética do ranking temporada 2 lá, tal, não sei o que, da AutoSuper. E aí depois foi isso que eu queria, quando eu comecei a gravar, eu não tinha canal ainda na época. E quando eu comecei a gravar meus vídeos, eu falei, porra, eu queria umas imagens que nem aquela que o Arthur fez. Aí eu tava com o celular assim na mão. Aí num dia a gente foi se encontrar, não sei aonde, acho que lá numa inauguração lá no ACF, não foi? Na verdade, eu dei um treinamento para um ex-funcionário seu, É verdade. que fazia a produção de vídeo, É verdade. mas que não gostava de carro. Não gostava de carro e também não... Nossa, ele gravou o vídeo da McLaren, eu acho. Da 675LT. O carro era laranja, ele apareceu rosa no vídeo, eu acho. Botou uns filtros também. E eu dei um treinamento pra ele. Verdade. Só que logo em seguida ele se desligou. E aí você veio, Arthurzinho, Eu preciso de ajuda. me indica um cara pra eu pôr aqui, pra fazer isso. E eu, caramba, Gui, é difícil, porque isso. E aí nessa daí, falei assim, tá, pera, e se eu... Foi você que sugeriu? Eu acho que sim. Porque Caralho. aí sim aí entrou com a proposta, com a ideia de eu deixo alguém aqui durante a semana, Ixi, agora agora vai tremer tudo. vai tremer tudo. Vocês vão perceber o quanto o AutoZan é um esportivo. E veja que a ideia aqui, na verdade, é entender qual que é a dinâmica. Eu já vi que eu não vou poder entrar aqui nessas ruas quando a gente estiver conversando, Exatamente. porque o papo vai terminar. Aham. E interrompe o assunto, né? Então aqui eu não vou poder entrar. Beleza. E já fica a pergunta, quem vocês querem sentado aqui conversando com o Guilherme? Deixa a sugestão aí, marca ele no Se Instagram. você conhece a pessoa, manda pra ele, pô. Aham. Pô, vai andar lá no AutoZan, pô. O ícone nipônico, o carro japonês esportivo mais legal do Brasil. Falo de boca cheia. Falo de boca cheia. Não tem coisa mais legal que isso. E a grande dúvida é, será que essa pessoa que você tá pensando cabe no AutoZan? A gente tem o quê? Eu tenho 164, vai. Dependendo do dia, 165, 164. Você tem o quê? Mesma coisa.
Mesma coisa? O limite máximo, o Luiz que andou agora aí tava com 1,85. Sim. E ele conseguiu gravar, né? Porque eu dei uma outra volta antes. Sim. Agora, imagina aqueles caras dos bodybuilder lá. Sim. Balestrin, você tá convocado. Ah, boa ideia. Vamos mandar uma mensagem pra ele. Convocado Vou mandar mensagem pra a você. ter a experiência no Talkzan. Será que os amortecedores vão aguentar, mano? Tem a questão do peso também. O Autozan vai andar assim, ó. Que da hora, é verdade. Vamos começar por lá mesmo. E... Arthurito, mais alguma coisa que, assim, ó, que você... As pessoas que estão assistindo devem estar pensando nessa mesma enredo de nossa, olha que legal, eles estão passeando de Autozan e conversando, putz, que legal. Eles não sabem como que tá o meu coração pensando se essa câmera tá ligada ou não. Porque eu não tô vendo, eu não tô escutando, não sou eu que tô controlando. Ela só tá no REC, Pera aí. o áudio tá... Vamos dar uma ajuda aqui pro Arthurito. Que ele trabalho, isso aqui é ele trabalho. Tá tenso. Aí eu aproveito e já ponho até no vídeo. Vamos lá. Tá gravando? Tá aqui, ó, no RECzinho. Sucesso. Sucesso? Boa. Imagina a gente gravar tudo com a galera. Imagina a gente ter Chega lá uma única oportunidade com uma pessoa, ou a gente ter uma única oportunidade com um carro super raro e a gente tem um problema técnico com a câmera. Imagina se você tivesse acontecido alguma vez. Aconteceu alguma vez? Algo parecido? Não, aconteceu uma vez mais grave. Com a 599. Com a 599? 599. O onboard a gente gravou 2 vezes. Então o que vocês assistiram, na verdade... Nossa, eu não lembro disso. É uma segunda tentativa. Porque a câmera desfocou completamente. É verdade, porque tinha aquele anel aqui, não era? Um anel que amarrava na frente. A câmera resolveu mostrar o carbono do painel, que eu acho que era mais agradável. E ficou. E assim, não dava pra usar. E aí a gente gravou o sábado todo, deu ruim. Ainda bem que a gente ia ficar com o carro e o dono foi super gente boa. Domingo a gente pegou e foi de novo andar com o carro. Um abraço pro dono, inclusive, pela oportunidade ali. Acho que foi um dos vídeos mais icônicos do canal. Não, e um dos carros mais... Ainda é o ápice, né? Nossa, que carro maravilhoso. Ainda é o ápice, 599. Carro maravilhoso. E Arthurito, desses todos os carros que a gente já dirigiu juntos, você aí nesse lugar, segurando a câmera muitas vezes, não olhando nem pra onde a gente estava andando, carros de 1000 cavalos muitas vezes, mais de 90 kg força de torque, o que assim ó, ficou na tua memória, né? Além da 599, que a gente já comentou assim, ó, se eu fosse ranquear? Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Eu sei que o carro que mais me impressionou no bundômetro de potência foi a F8 Tributo, por uma questão que eu acho que eu não tinha repertório ainda, tanto repertório, porque meses depois a gente andou na SF90 e eu tava com a expectativa muito alta e assim, falei, tá, anda muito, mas a F8 me assustou. E engraçado, a F8 ela é mais fraca e menos potente. Exatamente. Né? Como que você configurar o carro para entregar potência num eixo só muda a experiência como um todo. Sim, né? sim. Você falou F8 Tributo, eu tava com a 488 pista, que é basicamente o mesmo carro, né? Mas que eu não andei. Você não andou na pista? Não. Você não andou na pista? Eu não andei na pista. Eu gravei antes? Gravou antes. Caralho. A 675LT era um carro que eu queria ter gravado. A pista até que sim, né? Mas Você gravou uma pista, a F8. É, F8. Você gravou a pista. Sim. Queria ter andado numa F12. F12 você não andou. Mas eu andei na 812. É o mesmo carro. Que é a evolução da evolução. É o mesmo carro. F8 2M, se não me engano. É o mesmo número com um M na frente. Que é quando eles pegam o mesmo carro, muda a casca e vende como se fosse um novo carro. Ferrari faz muito disso. Né? Sim. Modena 360, Modena F430. Exatamente. 458, 448, 488. Como e assim por diante. Explicado aqui nesse vídeo que você vai clicar e assistir depois. Outro carro que, assim, ó, icônico, que é... Icônico, às vezes não, até num bom sentido, às vezes num mau sentido. Carro que te decepcionou. Pergunta polêmica. F430. F430 te decepcionou? Por quê? Porque foi a primeira Ferrari que eu andei na minha vida.
Puta merda. Só que antes disso eu já tinha andado em carro preparado, turbão. E assim, não anda uma fração do que anda um carro preparado. Anda muito menos do que um Jetta Stage 2. É uma realidade. O torque é o mesmo, 45, 43, 45. Só que eu acho que é aquela questão de expectativa e... Você falou uma frase uma vez, que é, nunca conheça os seus heróis. Não é algo nesse sentido? Algo semelhante a isso. Ou module as suas expectativas aos seus heróis. Poderia ser uma adaptação, um ensinamento sobre isso. E se você fosse escolher um dos carros que a gente gravou até hoje, que você andou, que você teve a experiência, qual seria? Até Eu tô muito entre 2 milhões. Vai, não vamos botar os de vários milhões, porque... Eu tô muito entre 599 e Aston Martin V12. Por causa do câmbio manual. O ronco. Uma 599 com escape e um câmbio manual swap que a gente Não, faz. aí é o ápice. Aí chega perto do Autozan. De experiência. Porque é motor dianteiro lá, né? E isso é uma ideia, inclusive, de conteúdos, né? Contar, fazer uma lista assim, dos carros mais icônicos que a gente já gravou. E me diz uma coisa, Arthurito, quando a gente... Contar um pouco da história pra galera aí de quando a gente comprou o Autozan. O que estava acontecendo naquela hora? Aonde a gente tava? Eu não sei onde vocês estavam, porque... Mas a gente tem registro disso. Não, quando a gente teve a ideia de comprar, que a gente viu sim. pela primeira vez, falou, puta, eu acho que é esse carro. Que a gente tava esperando, a gente tava indo pros Estados Unidos gravar um conteúdo que a gente foi convidado. E a gente falou, porra, vamos aproveitar essa viagem, que é a história desse carro, inclusive, né? E já gravar um especial, vamos pegar um carro, vamos botar na rodovia e tal, vamos já trabalhar essa questão, como que é importar um carro pro Brasil. Pô, tem super esportivos baratos lá, se comparado com aqui. Tinha essa parte com a Vertex também, de fazer essa consultoria. E aí, o que a gente tava vendo na época, inicialmente? Você lembra dos carros? Era Viper, Corvettes, que são bem acessíveis, Testarossa, que eu acho que tá virando um clichê. O problema é que a Testarossa é o preço, né? Mas um valor de Testarossa para comprar naquela época, né? O Viper era 20 mil dólares, sim, a gente achava sim. Alguns lá. Né? Não que 20 mil dólares não seja dinheiro, mas comparado aí com os carros que daria para trazer, né? Olha o efeitozão. Efeitozão. Lá, saca o celular, tira a fotinho. Esse é o efeitozão. Isso é uma experiência que todo mundo tem que ter. E aí depois a gente tava vendo uns japoneses, tipo o RX-7, aquele carro do Jiraiya. Sim. Hã? Não é uma nave? Não é uma nave espacial? Errei o ponto. Acontece, mão esquerda. Errei. Eu fui encaixar, ela ficou no meio. Enfim. E aí a gente viu o Autozan, certo? A gente viu, acho que esse carro, inclusive. Eu falei, puta, eu acho que é esse, só que ele tava fora do budget, né? Sim. Na verdade era um leilão, né? Era um leilão. Ah, é verdade, a gente tava no Car and Beats. E no momento de êxtase... Ele tava, acho que por 18 mil, eu acho. A gente acabou fechando em 25 no final, porque era leilão, né? Que era o preço de tabela desse carro, né? Lembra, tem Autozan aí por 30, 33 mil com melhores condições do que esse. Não que seja difícil manter um Autozan em condições boas. Mas... Afinal, é um japonês inquebrável. Mas com kit Mazda Speed, o que era um diferencial dos outros que estavam lá também à venda e tudo mais. É comprar aquela MG mais surradinha. Mas a grande questão é que toda a história, ela veio em etapas de... Fomos convidados para ir para os Estados Unidos, gravar conteúdo. Tivemos a ideia de pegar um carro, surgiu o Autozan. Começamos a ver os specs do Autozan e chegamos à conclusão de que é o carro perfeito. Então qual que seria o grande enredo de toda essa viagem? Em busca do carro perfeito. E a gente trabalhou toda a construção do primeiro episódio em cima disso. A gente comprou o carro numa ideia no papel. Porque a gente nunca tinha andado no Autozan. Sim. A gente tinha visto alguns reviews da galera que tinha andado. Mas assim, no papel,
700 quilos, motor central traseiro, câmbio manual, asa de gaivota. Hã? Tipo, caralho, é o Tração carro traseira. mais da hora do mundo. Sim, sim, Não é? sim. E é. E é. Eu sei que vai Pior ter que comentário falando legal, mas carro feio, eu discordo de você. Sinto Bonito é o muito. seu, né? Bonito é o seu carro, seu Kwid. Mas essa que é a grande questão. Existe uma visão da pessoa de ver o carro por imagens. Existe uma outra percepção dela ver o carro ao vivo. Existe uma outra percepção que a pessoa tá aqui, ó, andando, sentindo, Sentindo o cheiro do AutoZone. entendeu? Organoléptico. Oh, caralho, Arthur, eu tô falando que você tem que começar a gravar pra esse canal. Tô falando isso há anos já. E essa é a grande contemplação do AutoZone. E outra, você pegou esse carro pra ir pra um evento outro dia, não foi? Foi. Numa exposição, acho que lá no cartódromo. Isso, no Racing Track. E aí, sentiu o que do AutoZone? Que tipo de vibração passou pelas suas... Eu não ia falar nada, cara. Bundômetro. Bundômetro. Que tipo de emoção foi transmitida ali, Arthur? A emoção foi, quanto custa mesmo? Quanto que é mesmo pra ter isso aqui na minha garagem? Lá fora é um carro acessível, de certa forma. Aqui a gente tem que pagar outro pro governo. Mas faz parte do jogo. Hã? E aí, curtiu o carro ou não? Sempre curti. Porque o Arthur é um entusiasta automotivo. Aí aqui eu acho que é uma coisa que a gente até pode encerrar a nossa conversa aqui sobre o AutoZone. O AutoZone, ele é um divisor de águas. Ele divide homens de meninos, Sim, de posers e de entusiastas. concordo, Não é? concordo. Quem é entusiasta automotivo olha com carinho e amor pro AutoZone e sabe o que ele significa. Quem é poser, isso é um jargão do meio do heavy metal, escuta a banda porque diz que escuta, né? Uhum. Tem o carro porque alguém disse que é bacana por causa da opinião dos outros, não entende a essência desse carro. Não é por aí? Justamente. Prefere comprar uma grife do que uma experiência. Que é válido, convenhamos. Muitas marcas, né, têm parte da sua áurea dentro da grife, da marca, como se marketologicamente falando, certo? Marketologicamente falando. Se você tá falando. Agora, automobilisticamente falando, carro perfeito? E é isso. Acho que é isso. Não esqueça de acessar a Avangear para garantir o seu boné ou a sua camiseta de entusiasta. Vai, continua o teste. Não é, é muita coisa. É difícil, não é? Isso tem- que você tá aí, ó. Aham. Normalmente eu tô aqui, ó, com uma câmera. É verdade. E tem cupom de desconto, nada mal pra você também garantir com um desconto especial. Cupomzinho. E é isso, acho que é isso. Nosso primeiro piloto, deu pra entender o que é pra fazer, o que não dá pra fazer. Espero que vocês acompanhem os próximos episódios aí. Vamos trazer gentes ilustres dos seus segmentos aí, pra gente trocar uma ideia. Certo? Isso é um esforço gigantesco da parte do Guilherme em se dedicar mais ao canal para trazer mais conteúdo para vocês. Verdade. Conteúdos técnicos se mantêm, conteúdos das premieres com carros espetaculares se mantêm, só que a gente vai trazer coisas novas, diferentes e explorar um pouco mais a plataforma. Plataforma e a cultura automotiva e esse globo que a gente criou aqui dentro, né? Exatamente. É isso, senhores. Então, como é que eu falo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Arthur, ele é o Guilherme, E esse essa- é o AutoZone e e essa é a Vanguard. Caralho, aí sim, mano. Senti firmeza. Tô aprendendo, tô aprendendo. Olha lá. Ó, molecada, olha lá.
buzina? Essa é a primeira vez que alguém me pede pra buzinar. Abre a porta pra elas verem como funciona. É diferente, né? Legal, galera. Valeu. Dá no corte. Que dó. Não. Não é Honda isso aqui. Aliás, eu acho que o carro não tem nem corte pra dar no corte, né? Tem essa também.